presentes, declaro aberta mais uma sessão da Terceira Câmara de Direito Público, dia 18 de 2024. Eu indago aos colegas sobre a aprovação dada da sessão anterior. De acordo, presidente. De acordo, presidente. De acordo? Como já é de prática aqui na Câmara, vamos destacar apenas os processos com pedido de sustentação oral, preferência, ou aqueles que por algum motivo serão adiados ou retirados de pauta. Os demais, logo após a sessão, serão disponibilizados os votos proferidos. Nós temos aqui o pedido de sustentação do 78 e do 80, né? É o processo 78, é o 30, 32. Embargadora do PJE. Tá. 78. 78 e 80 do PJE. É o 30, 32, 489, 91, 2023.806.0001. Unidade de terapia intensiva, unidade de cuidados intensivos, TI. Apelação civil, apelante Estado de Ceará, apelante município de Fortaleza, apelante José Raimundo Juvencio Marroso. Eu vou ler os dois, porque vão ser julgados conjunto, né? E o segundo é o 80, que é o 30, 32, 013, 53, 2028.806.0001. A classe em apelação civil, apelante Estado de Ceará e a apelada Margarida Façanha da Silva. Eu sei que Vossa Excelência vai querer fazer a sustentação, não é isso? Eu acho que é favorável a Vossa Excelência. Se o senhor quiser, ou é melhor... É favorável. Proferir o voto, no sentido de dar parcial provimento, né, aos apelos interpostos para readequar a verba sucumbencial, no sentido de fixar o valor dos honorários devidos pelo Estado de Ceará e pelo município de Fortaleza, a Defensoria Pública, no valor de R$ 1.500, distribuído igualmente entre ambos os sucumbentes, 50% para cada, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, 8 e 87, e parágrafo 1º do CPC. Pode? Pode, professor. Muito obrigado. Boa tarde, senhora relatora, senhores desembargadores, senhores desembargadores, servidores, colegas, força policial. Eu só queria chamar a atenção da senhora desembargadora, eminente relatora, que no processo de final 2489, há o registro do município de Fortaleza do cumprimento administrativo, ou seja, o internamento, que foi o objeto do pedido do processo, se deu antes da citação do município. Portanto, operou-se a perda do objeto no entendimento do município. E nesse processo, no pedido o município fez um pedido nesse sentido e não foi apreciado pelo juízo recorrido. Então, apenas a particularidade deste feito, no entendimento do município, não cabe a condenação em honorários sucumbenciais exatamente em razão do cumprimento administrativo da perda do objeto anterior à citação do município de Fortaleza e do Estado do Ceará. É o processo 3032, 489, 91, 2023. No meu. Já foi julgado todo, né? Então, esse eu vou adiar. Né? Muito obrigado, senhor desembargador. 78. E o outro é recurso conhecido e parcialmente provido. Tendo voto relatório. Então, dando continuidade, nós vamos para o pedido de sustentação do SAG. O 9 é o 020 47 90 19 2022.806.0167. Apelação sobre a Vara de Sobral pela Instituto Nacional de Seguro Social e INSS, Procuradoria-Geral Federal, e apelado Maria Martins Sajala Salles de Souza. Eu indago se vai querer sustentar. Eu acho que é o 9, do início, do SAG. É que eu comecei pelo contrário, caso do professor pediu sustentação. Relatório de Vossa Excelência.
Eu acredito que eu acho que nem vai precisar sustentar, né? O Jefferson de Souza. Ele solicitou, mas ele não está presente. Então, recursos conhecido e desprovido. Passo ao seguinte. O 12 é o 0052.816.16.2014.806.0112. Apelação civil, segunda vara de Juazeiro do Norte. Apelante o INSS e apelante José Reinaldo Filho. José Reinaldo Filho. A desembargadora Livramento. É o 12, né? É o 12. Eu indago, o advogado está aqui? Doutora Josefa? Sim, Excelência. Olha, eu acho que foi inicialmente foi parcial, dando provimento parcial, talvez seja foi favorável à senhora. A senhora posso ver o resultado? Eu acho que não há necessidade de sustentar. Satisfeita, Excelência. Muito obrigada. A relatora deu parcial provimento ao recurso, somente para readequar o ciência de condição ordinária, bem como para postergar a fixação do percentual dos honorários para a fase de liquidação. Recurso conhecido e parcialmente provido. Certo? Obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutor. Certo. O 18 é o 018996615 2015.806.0001. Apelação civil, apelante Daniele Teixeira Bezerra. E apelado Instituto Nacional de Seguro Social, da relatoria da desembargadora Joriza. Eu acho que o advogado está presente. Sim, Excelências, boa tarde. Foi passar por mim, acho melhor assim. A senhora acha que melhor sustentar, porque foi parcial provimento? Eu indago o advogado se foi parcial provimento. O senhor dispensa o relatório? Dispenso. Olha, o pleito foi favorável, parcialmente favorável ao senhor. O senhor quer que a relatora leia o projeto de emenda, eu posso proferir o resultado? Acredito que não seja necessário, Excelência, só para saber parcial provimento em que sentido? Para desconstituir a sentença? No sentido de cassar a sentença e determinar que outra parte seja proferida após a realização de nova perícia na especialidade psiquiátrica, resultando prejudicada a análise do mérito do recurso. Perfeito, Excelência. Então, declino da sustentação e agradeço. Muito obrigada. Então, eu proclamo o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os termos do voto à relatora. O 22 é o sequência de 301003, 13.2018.806.0035. Apelação remessa necessária. Remete em juiz de direito da primeira vara da comarca de Aracati, apelante município de Aracati, e apelado Adailson Virgínio da Costa. Essa é da minha relatoria. A doutora Daniele, fazer o tempo. A senhora dispensa o relatório, a leitura do relatório? Doutora Daniele? Está em sala, doutora Daniele? Doutora Daniele, está me ouvindo? Eu vou proclamar o resultado, porque ela não está me ouvindo e foi favorável. Eu conheci é o 22. Advogado do apelado. Isso. A decisão. É conhecido o exame necessário da apelação para negar provimento ao recurso. Então, favorável a ela. Beleza, a favor dela.
ela não consegue, parece que entrar, né? O 23 é o 064 59 17 51 2000.806 0001. Apelação, remessa necessária, terceira vara da Fazenda Pública. Remetente juiz de direito da terceira vara da Fazenda Pública, apelante Estado de Ceará e apelada Maria Jusileide Araújo Corrêa e outros. Doutor Romero de Souza Lima está presente? Pois não. O senhor dispensa o relatório e tem 15 minutos para sustentação. Pois não, Excelência. Excelentíssima senhora presidente, relatora também desta apelação. Eu figuro como advogado da parte apelada, Excelência. Perfeito. Senhora desembargadora, senhor desembargador, membros do Ministério Público, serventuários da Justiça, Força Pública, aqui também colegas advogados, familiares da vítima retratada nesse processo. Trata-se de uma demanda onde a relação processual foi plenamente perfectibilizada, houve prova técnica de natureza pericial, prova médica, prova documental ampla, parecer do Ministério Público, em primeiro grau, favorável à procedência da ação e sentença que acolheu a procedência da ação indenizatória movida contra o Estado do Ceará. Nessa situação, o que motivaria, Excelências, a feitura de uma sustentação oral? Um parecer do Ministério Público em segundo grau, por sinal muito bem lançado, em linguagem escorreita e culta, trouxe um fato novo dentro da realidade processual debatida. Este fato novo consiste na ideia de que o tratamento administrado ao paciente que veio a óbito teria sido realizado na rede privada de saúde e menciona 2 hospitais. Esse fato é um fato novo, não arguído nas razões de apelação e que não foi também discutido dentro das contrarrazões de apelação da parte apelada, que foi a parte autora da demanda. Mas o que nos chama a atenção, eu não apenas gostaria, Excelências, de alegar um fato novo, onde não houve a oportunidade de discutir, de rebater, de estabelecer o contraditório. Eu também procurarei demonstrar a Vossas Excelências, com base naquilo que está nos autos, que houve uma sequência equivocada por parte do Ministério Público em segundo grau. E é muito fácil de se explicar isso. O paciente, o senhor Francisco Corrêa, ele foi ao Centro de Saúde Dona Libanha, um centro de saúde do Estado do Ceará. Esse centro de saúde diagnosticou, mesmo com o exame de bacilografia sendo negativo, constatou um diagnóstico de mal de Hansen. Esta consulta foi em 17 de julho de 1998. 6 dias depois foi iniciado o tratamento, no dia 23 de julho. No dia 11 de agosto, o paciente voltou ao centro Dona Libanha. No dia 20 de agosto, foi administrada a substância prednisona de 100 miligramas corticoide. O problema é que na folha 63, Excelências, está muito claro que na ficha pessoal do paciente só foram colhidos os dados de qualificação. Nenhum dado de antecedentes clínicos, médicos do paciente foi colhido. E simplesmente, mesmo num paciente com tendência ao aumento da glicemia, dos índices de glicose do sangue, o Centro de Saúde Dona Libanha administrou o corticoide em altas dosagens. 11 dias depois, no exame que consta na folha 75 dos autos, exatamente no dia 31 de agosto de 1998, o paciente deu entrada no Hospital Antônio Prudente, esse sim da rede privada, com infarto mesentérico agudo.
11 dias depois. O exame laboratorial, senhora relatora, de folha 75, ele traz aqui exatamente o índice de hiperglicemia do paciente. 900 miligramas de glicose por cada decilitro de sangue, quando o normal deveria ser até 100 ml por decilitro. É uma alteração de 9 vezes. Este sangue ficou espesso, não circulou no intestino, não passou pelas veias do intestino delgado nem do intestino grosso, que necrosou. Essa cirurgia, feita no dia 31 de agosto de 1998, foi uma ressecção de intestino que deixou o paciente com síndrome do intestino curto, sem condição de digerir nenhum alimento, vivendo à custa de alimento parenteral num tratamento caríssimo, de uma sobrevida de mais 6 cirurgias, 5 outras, e o óbito em 1999. E qual é o equívoco que poderia ter levado a erro, até mesmo a decisão deste egrégio colegiado, e que consta do parecer do Ministério Público em 2º grau? O equívoco é achar que o que gerou o problema, ou quem administrou a medicação, teria sido a rede privada, o Hospital Antônio Prudente e depois o Hospital São Mateus, onde o paciente se tratou. Não. A sequência é muito clara. Primeira consulta, 17 de julho, início do tratamento, 23 de julho, administração do corticoide, 20 de agosto de 98, e o infarto mesentérico do dia 31 de agosto, 11 dias depois. Quem está dizendo isso é a defesa dos apelados? Não. Eu estou fazendo aqui uma simples reprodução daquilo que consta do relatório de folhas 45 e 46, o relatório do próprio Centro de Saúde do Estado, que simplesmente nesses folhos aqui mencionados traduz esta sequência temporal. Portanto, excelências, quando o paciente vitimado fatalmente deu entrada na iniciativa privada, já estava com infarto mesentérico, com o exame laboratorial feito nesse dia e repetido porque chamou a atenção dos médicos pelo excesso de glicose no sangue, ou seja, quando ele deu entrada na rede privada, já foi para tentar se recuperar ou ter uma esperança de vida. Todo o tratamento foi administrado pelo Centro de Saúde Dona Libânia, inclusive o próprio relatório é assinado pelo Centro de Saúde Dona Libânia. E vou além, excelências. O mesmo Centro de Saúde Dona Libânia, no relatório de folhas 46, na folha seguinte, do dia 27 de agosto de 99, diz: algumas das complicações possíveis no uso de corticoide é o desencadeamento de diabetes, o agravamento de diabetes pré-existente e tromboses vasculares. Ou seja, exatamente tudo o que aconteceu com este paciente vitimado fatalmente. Foi uma saga de extremo sofrimento, sem intestino praticamente, lutando para viver. E o processo traz a confirmação cabal disso, através dos depoimentos de um dos médicos que atuou como perito, Dr. Paulo Roberto Vasconcelos, PhD em metabolismo humano pela Universidade de Oxford, que acompanhou o tratamento do senhor Francisco Corrêa, a vítima fatal. E este mesmo médico depõe com extrema clareza e diz: o nexo de causalidade entre a medicação corticoide administrada e a elevação dos níveis de glicose que geraram o infarto mesentérico. Portanto, eu traduzo aqui, excelências, 3 trechos do parecer do Ministério Público em 2º grau, onde na folha 895 diz: todavia, cabe ressaltar que o tratamento era feito na rede privada, no Hospital Antônio Prudente e no Hospital São Mateus. Acho que o fato do paciente ter sido tratado nesses 2 hospitais conduziu possivelmente a este erro. E diz mais, na folha 897, foi o tratamento que desencadeou o quadro clínico, independente do diagnóstico. O próprio parecer ministerial admite aquilo que admitiu.
a douta promotora, doutora Ana Paraíba, em primeiro grau, e admitiu também a sentença do doutor Martônio Vasconcelos de procedência da ação para condenar o Estado, entendendo que o liame, o nexo causal, era inevitável entre a conduta do Estado e os resultados ocorridos. Mas diz mais, sendo o tratamento responsável pelo óbito, foi realizado em 2 hospitais privados. Não. O paciente, repito, peço desculpas por ser insistente, reiterado, cansativo nesta premissa. O paciente só foi à rede privada quando já estava com 900 miligramas de glicose por decilitro de sangue, com infarto mesentérico, para fazer uma cirurgia de urgência de ressecção de intestino. Portanto, o que causou a morte foi a administração de uma substância que não poderia ser administrada, prescrita, sem a investigação da tendência de diabetes do paciente. Isto causou o infarto mesentérico que levou à morte. E isso não ocorreu em nenhum hospital privado. É esse o equívoco que esta defesa da parte apelada aqui sustenta e vem a vossas excelências para evitar que se cometa, muito provavelmente, a preponderar o conteúdo desse parecer, uma gritante injustiça. E essa gritante injustiça fica ainda mais acentuada, excelência, se considerarmos a correspondência que recebeu o paciente já em 1999, depois de todos esses estragos à sua saúde. Simplesmente recebeu uma correspondência para voltar ao Centro de Saúde Dona Libânia, porque o que foi diagnosticado foi síndrome do túnel do carpo, ou seja, algo que dependeria de uma cirurgia de simples incisão para ligar uma veia à outra no braço direito do paciente. Ou seja, disse na folha 785 o doutor Paulo Vasconcelos, médico especialista que já mencionei. Se fosse tratada apenas a síndrome do túnel do carpo, não haveria necessidade do medicamento que elevou os níveis de glicose no sangue. O nexo causal é direto, é indubitável, é inquestionável. Portanto, só no dia 18 de março, senhora relatora, 18 de março de 1999, o infarto mesentérico, quando o paciente entrou na rede privada de saúde, foi 31 de agosto de 98. Somente em 18 de março, curiosamente hoje, 25 anos depois, de 1999, o exame de eletromiografia... Tinha feito isso, né? Mas... diagnosticou síndrome do túnel do carpo e não necessariamente Hansen, porque o exame de bacilo deu negativo. O exame de bacilo dar negativo significa que não tinha doença? Não necessariamente. É possível a pessoa ter o bacilo e ele não aparecer no exame. O problema é que, conforme os relatórios de folha 44, 45 e 46, depois de descoberto que era síndrome do túnel do carpo, o Centro de Saúde Dona Libânia interrompeu e encerrou o tratamento. Isso está aqui assinado pelo relatório do Centro de Saúde Dona Libânia, que pertence ao estado do Ceará. Encerrou. Se o paciente tivesse mal de Hansen, esse tratamento seria encerrado? Não. O tratamento foi encerrado porque todos os exames só diagnosticaram síndrome do túnel do carpo. Então, o único e mais relevante aspecto que se deseja trazer a vossas excelências é apenas um. O parecer do Ministério Público em primeiro grau é escorreito, é claro, mostra e aponta o nexo causal. A sentença da lavra de saudosa memória do então desembargador Martônio Albuquerque, que era juiz da Vara de Fazenda Pública à época, procedente para reconhecer danos morais e danos materiais, inclusive com uma menção que é extremamente forte. Pois não, obrigado, excelência. Uma menção da sentença me chama a atenção na folha 822, que diz: amalgamando todo o acervo de provas materiais, documentais e circunstanciais coligidas para o bojo deste processo, chega-se à inevitável conclusão de que o Estado do Ceará deve responder pelo dano.
Portanto, há um equívoco em uma peça em que pese a respeitabilidade de sua subscritora, o parecer ministerial em segundo grau, parecer da Procuradoria de Justiça. Esse parecer aponta em 3 momentos, folhas 895 e 2 vezes na folha 897, que o paciente teria tomado a medicação na rede privada de saúde, quando quem desmente isso é o próprio Centro Dona Libânia, nas folhas 44, 45 e 46, quando narra uma sequência temporal objetiva, 23/7, 5/8, 11/8, 20/8, e diz 20/8 administrado prednisona, e no dia 31, perdão, excelência, já quero concluir, agradecer e pedir desculpas pelo excesso. No dia 31 somente é que o paciente deu entrada na rede privada. É como se conclui, se agradece e pede a vossas excelências a manutenção da sentença. Parabéns pela brilhante sustentação. Eu vou ler agora o projeto de emenda. Relação civil, ação de indenização por danos materiais e morais, erro no diagnóstico médico, prestação de serviço hospitalar deficiente, responsabilidade objetiva do Estado, elementos caracterizadores do dever de indenizar evidenciados, ausência de comprovação de excludente responsabilidade, danos morais, utilização do salário mínimo como parâmetro, vedação constitucional, adequação ao quanto fixado pelo magistrado de primeiro grau, proporcionalidade e razoabilidade, dano material não demonstrado, precedentes, recurso de apelação conhecido e provido em parte, sentença parcialmente reformada. Eu vou ler aqui só o finalzinho, né? Conheço o revisão necessário do apelo interposto para dar parcial provimento ao último, modificando a sentença de primeiro grau de jurisdição para afastar a condenação em danos materiais e determinar a fixação em valor certo da indenização por danos morais devido pelo Estado de Ceará para o valor de R$90 mil, a ser rateado igualmente entre as três demandantes. No mais, permanece inalterado. Deciso. Então, já está todo votado, né, com todos de acordo? De acordo. De acordo. Então, proclamando o resultado, conhecido o recurso, reexame necessário da apelação para dar parcial provimento, a última reformando em parte a sentença. Dando continuidade à sessão, o seguinte é o 29 do PJE, é o 015-6812-74-2013.806-0001. Classe apelação civil, apelante LCS Construção e Serviços Eireli, apelado município Fortaleza. Relatora desembargadora Joelisa Magalhães Pinheiro. Doutor Elano, está presente. Pois não, excelência. Boa tarde, senhores. Cássio, dispensa o relatório. Dispenso. Então, o senhor tem 15 minutos para fazer a sua sustentação. Boa tarde, eminente presidente. Boa tarde aos presentes. Senhor desembargador, senhora desembargadora, representante do Ministério Público, colegas, serventuários aqui presentes. Ab initio, destaco somente um detalhe. Constou na nominação do processo que seria apelação. Na realidade, o município de Fortaleza ele apresentou, sim, uma apelação voluntária e, posteriormente, ele declinou dessa apelação em decorrência que a LCS apresentou uma apelação conjunta. Bem, o presente processo se trata, na realidade, de uma ação de cobrança, na qual a autora figura como prestadora de serviço para o município. O objeto dos contratos, são 3, seria a limpeza e desobstrução de canais. Todos os contratos foram precedidos de licitação, os serviços foram prestados, o procedimento de medição dos serviços prestados foi executado pela empresa e foi disponibilizado ao município com a solicitação de pagamento de todas as faturas.
Ocorre que, neste caso, acabou o município por restar-se inadimplente em valores bem vultosos. Conforme se aufere da exordial, a autora se logrou vencedora em 3 processos licitatórios junto ao município de Fortaleza, os quais resultaram na celebração dos contratos administrativos 12/2007, 65/2008 e 32/2010, todos tendo como objeto a prestação de serviços de limpeza, desobstrução e manutenção a diversos canais em bairros do município de Fortaleza. Ocorre que, apesar de a empresa ter adimplido a integralidade dos objetos contratados, restaram ausentes de pagamentos diversas faturas de medições de serviços executados referente aos mencionados contratos administrativos. É de se destacar que a autora solicitou administrativamente os pagamentos da integralidade das referidas faturas, objeto da apresentação de cobrança judicial, tendo apresentado as faturas de cobrança em conjunto com as medições e notas fiscais emitidas. Tais solicitações foram protocoladas junto aos órgãos competentes, resultando em abertura de processos administrativos, os quais nunca restaram analisados pela requerida, não havendo decisões administrativas acerca dos mesmos, nem de procedência de pagamento, nem de improcedência. Assim sendo, houve a ocorrência da celebração dos contratos administrativos número 12/2007, do qual restaram inadimplidas as faturas discriminadas no presente processo, que totalizavam, no momento do ajustamento da presente demanda, o montante atualizado de R$ 931.139,42. No que tange ao contrato 65/2008, restaram inadimplidas as faturas discriminadas no presente processo, as quais totalizavam, no momento do ajustamento da presente ação judicial, o montante de R$ 1.086.021,77, perdão pela falha. Por fim, houve a celebração do contrato administrativo número 32 de 2010, do quais restaram inadimplidas as faturas discriminadas no presente processo, que totalizavam um montante, no momento do ajustamento da presente ação, no montante de R$ 364.379,07. É de se destacar que todos os contratos administrativos foram devidamente precedidos de processo licitatório, bem como houve a solicitação administrativa de pagamento da integralidade dos valores ora cobrados. Processualmente, a parte autora produziu em juízo provas robustas acerca da efetiva prestação dos serviços em benefício da municipalidade e também da ausência de contraprestação pecuniária devida por esta ao autor. Além da prova documental apresentada pela parte autora, considerando que o ônus probatório da prestação de serviço cabe à parte autora, esta produziu prova oral, a qual foi contundente com a apresentação de 2 testemunhas em comprovar que houve prestação de serviços de limpeza e desobstrução de diversos canais em Fortaleza, executados por solicitação do órgão competente e sob a fiscalização direta de fiscais da Prefeitura, as quais, ao final, mesmo diante da subordinação da empresa ao correto procedimento de medição e solicitação de pagamentos, não foram remuneradas pela municipalidade, sem que tenha sido apresentado qualquer justificativa legal para tanto. Repito, não houve decisões administrativas afrontando a Constituição Federal no que tange a análise e necessária declaração de procedência ou improcedência administrativa com relação aos pleitos do administrado. Desta forma, comprovou-se no presente feito a celebração de contrato administrativo, a execução pela contratada da integralidade do objeto desta, a execução da integralidade dos serviços solicitados, bem como a existência de faturas em aberto, referentes a serviços efetivamente executados e não remunerados pela contratante, município de Fortaleza, tendo inclusive a autora tomado todas as medidas administrativas cabíveis no intuito de receber os valores que lhes são devidos, não tendo estes surtido efeito. Assim sendo, a sentença de mérito reconheceu a efetiva prestação de serviços da promovente e reconheceu a ausência de contraprestação remuneratória e consequente inadimplemento contratual pela requerida, tendo condenado a ré ao pagamento da integralidade dos valores requeridos na exordial. É de se destacar neste ponto, por outro lado, a evidente má-fé com que atua o município de Fortaleza neste processo. Apesar de a sentença de mérito, na integralidade de seu relatório, analisar os 3 contratos administrativos objetos do presente feito, de forma conjunta, tendo julgado o mérito concernente aos 3 de forma única e coesa, tendo ainda decretado o julgamento de total procedência da presente demanda e decretado a sucumbência integral do município de Fortaleza no objeto da demanda, tentou a requerida, município de Fortaleza, em evidente má-fé processual, arguir a suposta inexistência de condenação no que tange às faturas devidas concernente aos contratos administrativos número 12 de 2007 e 32 de 2010, o que equivaleria à metade da demanda,
em evidente afronta ao artigo 489, parágrafo 3º do CPC. Tal argumento foi expressamente exposto na apelação interposta, que, apesar de ter o recorrente desistido do referido recurso voluntário, demonstra a evidente e inequívoca intenção da Fazenda Pública Municipal tentar arguir posterior nulidade da sentença proferida, como forma de se beneficiar, seja financeiramente, seja com ganho de tempo, com o decurso de largos lapsos temporais em análises recursais posteriores. Tal argumento adveio do fato de a sentença proferida em seu dispositivo, apesar de julgar a causa procedente em sua totalidade, ao fazer referência às folhas das faturas devidas pelo município e determinar a obrigação de pagar as mesmas, fez referência somente às folhas do processo que se referem às faturas concernentes ao contrato 65/2008. Entretanto, a sentença proferida analisou em seu relatório e em sua fundamentação a integralidade dos contratos administrativos objetos da presente demanda, em suas respectivas faturas devidas, contratos números 12/2007, 65/2008 e 32/2010, constando na sentença citações expressas acerca da integralidade dos contratos, da integralidade das faturas devidas e provas de cada contrato, respectivamente, julgando-se, ao final, procedente a ação. Assim sendo, é evidente a sucumbência integral do município de Fortaleza, tendo em vista a expressividade do artigo 489, caput, parágrafo 3º do CPC, o qual determina que a sentença judicial deve ser analisada a partir da conjugação de todos os seus elementos, em conformidade com o princípio da boa-fé processual, devendo-se levar em consideração a integralidade do relatório e dos fundamentos presentes no julgado, em conjunto com o dispositivo. Por fim, eu destaco que for solicitado na instrução processual as cópias dos procedimentos administrativos, os quais se referem aos pedidos de pagamento das faturas. Todas as faturas constam com protocolo dentro desses autos. E o município de Fortaleza simplesmente se ateve a informar que não teria sido comprovada a prestação de serviço e que a documentação era inexistente na presente data. Assim sendo, por todo o exposto, diante da evidente comprovação da efetiva prestação por parte da autora dos serviços contratados em benefício da municipalidade e da ausência de contraprestação pecuniária por parte do município de Fortaleza referente a tais serviços executados, pugna a autora pela manutenção da condenação ao pagamento da integralidade das faturas cobradas na exordial, referentes aos contratos administrativos número 12/2007, 65/2008 e 32/2010, com a devida incidência de correção monetária e acréscimo de juros de mora estabelecidos. É os termos em que pede deferimento. A relatora quer fazer o esclarecimento, eu proponho o resultado. Em atenção ao advogado que fez a sustentação e um outro colega do escritório, inclusive, foi falar comigo no gabinete para esclarecer alguns pontos, né? Então, assim, eu quero expressar que essa questão desse possível erro material no dispositivo deveria ter sido objeto de embargo de declaração contra a sentença e não foi feito isso, né? Então, assim, mas de toda forma, eu entendo, como foi sustentado, que o dispositivo de uma sentença tem que ser interpretado em conjunto com toda a fundamentação e nos limites da lide, né, considerando, inclusive, o pedido. Então, não vejo necessidade para qualquer acréscimo em relação a isso. Então, meu voto, presidente, eu mantenho na forma como está lançado, porque uma vez que o recorrente desistiu do recurso, então não vai ser conhecido a apelação adesiva também não pode ser conhecida, então eu estou apenas conhecendo e dando parcial provimento à remessa necessária em relação aos consectários legais, para adequar ao tema 905 do STJ, a emenda constitucional 113, 2021, e também em relação aos honorários para postergar a sua análise para o momento da liquidação. É assim como voto. Apelação e recurso adesivos não conhecidos, remessa necessária conhecida e provida. Obrigado, excelência. Obrigada. Passam o seguinte ao 41. É o 025 0064 19 2022.806 É a apelação em remessa necessária, Estado do Ceará, apelado RF Participações Limitada, advogado João Vitor Miranda e Pedro Magalhães Portela. Está aqui? Pois não, excelência, boa tarde. Boa tarde. O senhor doutor João Vitor ou doutor Pedro? João Vitor. João Vitor. O senhor dispensa relatório? Sim. Pode fazer a sustentação.
A relatora é 41. A relatora é a desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães. A dispensa da relatora já dispensou, agora ele vai fazer a sustentação. Boa tarde, excelências, desembargadora Joriza, desembargadora Livramento, desembargadora Iracema, desembargador professor Luciano, boa tarde, demais colegas e serventuários da Justiça. Pois bem, a demanda que se traz à apreciação de Vossas Excelências se trata de uma apelação manejada pelo Estado do Ceará, o qual visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado singular, que compreendeu pela concessão parcial do pleito mandamental da apelada, nossa cliente, pelo afastamento da incidência do adicional referente ao FECOP da energia elétrica. A apelação manejada pelo Estado do Ceará tem por base 3 argumentos principais, quais sejam: 1. A discussão acerca da legalidade e constitucionalidade da incidência do FECOP. 2. A aplicação da modulação de efeitos, tal como decidido no julgamento do tema 745 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, ao caso específico do FECOP. 3. A impossibilidade de realização de compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos pela empresa ao erário, por conta do tema de repercussão geral número 1262 do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, excelências, como se sabe, o artigo 82 do ADCT é expresso quanto à restrição da incidência do adicional de 2% referentes ao FECOP, tão somente a produtos e serviços considerados supérfluos, o que, por certo, não alberga o serviço, a energia elétrica, que juntamente com o serviço de telecomunicações, é dotada de essencialidade, consoante o julgamento 745 do STF, bem como a posterior edição da Lei Complementar número 194. Passada essa parte, né, o Estado do Ceará tenta argumentar de que, por arrastamento, se aplicaria ao caso específico do FECOP a modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 745. Só que o Estado do Ceará, em sua peça apelatória, reconhece que o ICMS e o adicional de FECOP têm naturezas jurídicas distintas. Eu peço as vênias para ler 2 trechinhos que eu achei aqui da apelação, nas folhas 8 e 9 do recurso apelatório, em que o Estado fala que, abre aspas, o adicional que integra o FECOP não possui natureza jurídica de ICMS, pois nada mais é do que a contribuição social. As folhas 9, o Estado continua, aduzindo que as contribuições sociais possuem destinação específica do produto de sua arrecadação, o que não poderia ocorrer se fosse imposto. Portanto, tal fato descaracteriza por si só o adicional de FECOP como espécie tributária imposto. Essas informações trazidas pelo Estado do Ceará são corroboradas na Lei Complementar Estadual número 37, mais especificamente no artigo 2º, parágrafo 4º, o qual dispõe acerca da necessidade de separação da arrecadação do FECOP e do ICMS. Logo, conforme reconhecido pelo próprio ente estatal, se estamos diante de 2 modalidades com natureza jurídica completamente distinta, não se cogita a extensão da modulação de efeitos do tema 745 ao caso específico do FECOP. Por fim, o Estado do Ceará traz a argumentação concernente à impossibilidade, a suposta impossibilidade de a empresa realizar a compensação administrativa dos débitos, dos valores indevidamente recolhidos ao erário, por conta de suposta contrariedade ao tema de repercussão geral número 1262. Todavia, tem que se fazer uma distinção. O tema número 1262, ele impõe a observância da restituição ao regime de precatórios. Enquanto na restituição nós temos um pedido de devolução do que foi indevidamente recolhido ao erário, na compensação nós temos um abatimento de créditos com débitos vencidos e vincendos, que se realiza de forma posterior ao processo. Pois bem, diante da distinção supra entre os institutos da restituição e da compensação, também não se admite
o pleito de compensação administrativa não é inviabilizado de forma alguma pelo tema 1262 de repercussão geral. Motivo pelo qual não merece prosperar o apelo do ente público e se requer a manutenção da sentença. Obrigado, excelências. Embargadora Livramento quer fazer um esclarecimento ou proclama o resultado? Pois não. A palavra, Vossa Excelência. Nós temos tido, ultimamente, a questão da modulação dos efeitos. Às vezes a gente chega até nem entender, né? Em outros casos, não esse daqui, a gente chega até nem entender a modulação, mas nós estamos para obedecer, né? Então, eu entendo que esse aqui se adequa à modulação dos efeitos, por isso eu joguei, reformei a sentença, julguei procedente, então, o recurso, e não conheci da remessa necessária em virtude do recurso. Eu vou ler só o projeto de emenda, direito constitucional e tributário, remessa necessária à apelação possível, mandado de segurança, concessão parcial da segurança, remessa necessária não conhecida, interposição de apelação, afasta a remessa. Mérito: Fundo Estadual de Combate à Pobreza, FECOP, adicional de 2% em face da alíquota do ICMS, afastamento de cobrança do adicional destinado ao FECOP, impossibilidade, tema número 745 de repercussão geral do STF, modulação dos efeitos para 2024, ressalvadas as ações em curso, propositura do mandamos na data posterior a 5/2/21. Remessa necessária não conhecida e apelação conhecida e provida, sentença reformada. É como voto. Nós, embargadora, proclamo o resultado. Estão todos de acordo? De acordo. Todos de acordo? Proclamo o resultado e remédio. Nós três. Nas duas. Remessa necessária não conhecida, apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Obrigado, excelências. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Dando continuidade, vamos para o 72. É o 3003, 701, 88. 82, acho que é meu. Meu. 88, 3003, 701, 88, 2022.806.067. Classe apelação civil, apelante apelado, Estado de Ceará. Apelante apelado, Dalvânio Souza Lima. Tem um advogado chamado Alain. Está na sala? Doutor Alain está na sala? Doutor Alain está na sala? Doutor Alain está na sala? Você está me ouvindo, doutor Alain? Então, vou proclamar o resultado, porque ele está na sala e não se pronuncia. Recursos conhecidos e desprovistos dos termos do voto da relatora. Em 78 e 80 foi aquele que nós começamos a fazer julgamento do professor Martoni, que o 78 ficou para o seguinte, né? Aí agora vamos para os pedidos de vista, que é do SAGE, que é do agravo interno civil 040-6920-31, 2010.806, 0001, 50.000, na 12ª Vale da Fazenda Pública de Fortaleza. Agravante MB Comércio de Materiais de Construção Limitada, advogado Manuel Luiz da Rocha Neto, agravado Estado de Ceará. O doutor Luciano. Eu acolhi as ponderações da vistora e aderi, portanto, vou modificar o meu voto e prolatá-lo no mesmo sentido do voto
da desembargadora Livramento e da desembargadora Joriza. Então, a turma por unanimidade acorda em conhecer do agravo interno para negar provimento. Pronto, eu vou só vou aderir a adequar o meu voto ao voto delas, okay, das desembargadoras. Muito obrigado. Então, o seguinte é o 89, é o 30.00807.24.2023.806, sequência de 40. Agravo de instrumento, agravante Alex Holanda Dourado, Estado do Ceará, de minha relatoria. São dois, né? Dessa mesma parte. Em ambos eu pedi vista, mas eu vou acompanhar Vossa Excelência. Então, eu posso proclamar o resultado. A turma acompanha. Eu tinha visto na votação. Muito obrigada. Foi excelente. A turma, por unanimidade, acorda em conhecer do recurso para negar de provimento nos termos do voto da relatora, no 89 e no 90 também. A turma, por unanimidade, acorda em conhecer do recurso, mas para negar de provimento nos termos do voto da relatora. Os seguintes adiados do SAG e o 57, então eu vou chamar os adiados, só numeração, 0050, 450, 85, 2020.806, 0071. É da relatoria desembargador Washington. O seguinte é o 0011, 465, 16, 2023.806, 0112, também desembargador Washington. E o 0014, 377, 55, 2016.806, 0136, também do desembargador Washington. E o 0062, 50, 54, 71, 2023.806, sequência de 40/50.000. Embargo de declaração. E o último, também do desembargador Washington, é o 022, 87, 49, 95, 2023.806, 0001. Apelação civil. E então, todos esses adiados, em virtude das férias do relator. E o retirados de pauta. Aí tem o adiado do PJE. O problema do PJE, que é o da desembargadora Livramento, é o 74 3000 396 82 2023.806 0128. Apelação civil Josefa Milena Girão Azevedo, em município de Morada Nova. Esse foi retirado de pauta, não precisa dizer, né? Retirado de pauta 0013 772 19 2019.806 0035. Classe apelação civil, município de Aracati, Sindicato de Servidores de Empregados Públicos do município de Aracati. A desembargadora Joriza foi retirada de pauta. Então, eu indago ao desembargador Luciano Lima Rodrigues. Aliás, e a desembargadora Joriza e a desembargadora Livramento se confirmam todos os votos. Eu também confirmo meus votos, presidente. Então, eu indago também se tem algum voto a fazer. Eu acho que nós temos um voto do desembargador Washington, né, nosso presidente, que foi o aniversário dele. Estão todos de acordo? De acordo. Eu estou de acordo. O voto da terceira Câmara, né? Desembargadora Cleide também. Sim. Bem lembrado. Bem lembrado. Também um voto para a doutora Cleide, da nossa terceira Câmara, né? Isso. E agora o próximo, deixa ele fazer o aniversário. Então, não tenho mais nenhum voto, né? Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão.